Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, game designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral para mais um papo. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia Brasil, boa tarde, boa noite Suécia. Estou muito feliz com o papo de hoje. Eu acho que a gente vai falar de uma profissão que ela com certeza gera algumas dúvidas do que faz exatamente, se é um gerente de projetos, o que essa profissão é. Além de tudo, a gente está trazendo uma convidada excelente, uma pessoa que está comigo desde o início da minha carreira, então... International, né? Vamos falar a verdade, International. Hoje nós estamos com a Mayara Fortin. Falei certo, Mayara? Imagino que sim, né? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo por aqui, muito frio. Eu sei que aí vocês estão com calor e aqui tá super frio, mas tá tudo certo. Graças a Deus, né? Porque, porra, São Paulo fez frio, eu acho que o ano inteiro, e faz 2 semanas que tá calor, eu acho que a gente tem que agradecer, assim, né? Mas você não pode falar, Vitor, para alguém que tá na Suécia, que São Paulo fez frio, né? É verdade, é verdade, é verdade. É uma luta injusta. Isso, é bem pouquinho a diferença, assim. Tá falando besteira, tá nevando um pouco lá, coisa boba. Porra, eu comprei uma touca no Black Friday, né? Porque que touca bonita, vou comprar. Já estou esperando o frio de volta para poder usar a touca. Então, porra. Mas, bom, e aí, Mayara, tudo bem? Tudo certo, estou super feliz do convite e, né, obrigada por me chamarem aí para a gente conversar, tô bem animada. Mayara, antes da gente começar, eu queria que você desse um pequeno resuminho para a galera de quem é você, né? A gente já sabemos que você está aí nos países frios, mas me conta rapidinho quem é você trabalha no quê, para a galera, todo mundo tá ciente. Legal, então meu nome é Mayara Fortin, eu agora estou aqui na Suécia e, na verdade, na semana em que esse podcast sair, eu vou ter acabado de trocar de emprego. Então, até a semana passada, eu era Senior Producer em uma empresa e agora eu vou virar Product Lead em outra empresa. Então, quando isso aqui ficar live e vocês estiverem ouvindo, eu já vou ter trocado de empresa e de título oficial. Uhum. Mas eu sou de Guarulhos, de São Paulo, e eu comecei a minha carreira nos jogos mais ou menos há uns 7 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Eu trabalhei por muito tempo com projetos em arquitetura, me formei em arquitetura, não me formei em nada que tenha a ver com jogos, mas eu sempre joguei, sempre gostei muito de todos os tipos de jogos, de tabuleiro, de jogo digital, e em algum momento eu percebi que eu podia escolher isso como uma carreira, né, que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, anos depois, eu descobri, e aí eu comecei a trabalhar com jogos, né? Eu estudei e já passei por várias áreas em jogos. Eu passei por área de produto e biz dev, que inclusive é quando eu conheci o Pietro no começo da carreira. Já ajudei estúdios indies com publicação com publishers, e depois eu fui para a área de produção, que é onde eu estou até agora, trabalhando em diferentes estúdios pelo Brasil, até essa oportunidade mais recente, que é o meu ex-trabalho, que foi aqui na Suécia, e agora o meu próximo também é aqui na Suécia. Então, é mais ou menos assim. Aí vocês podem me perguntar mais das empresas, se vocês quiserem saber, mas acho que o resumo é esse. Porra, legal pra caramba. Primeiramente, parabéns, né? Parabéns aí pela mudança de trabalho. E espero que dê tudo certo aí. Vai ser foda pra caralho. Isso, tô torcendo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a carreira de producer, né? O que o producer faz? Eu acho que a gente tem vários nomes quando você pensa em producer. Tem PO, PM, o próprio producer, sei lá, cara. Eu já trabalhei em empresas que utilizavam, tipo assim, 4, 5 nomes para a mesma coisa. Mas, no geral, a gente vai conversar com o producer, entender como é que é o dia a dia, do que vocês fazem, o que você faz principalmente dentro de um estúdio de jogos, né? Eu acho que a gente já poderia começar as perguntinhas com isso, né? O que é o producer, né? O que o time de producer
faz numa produção durante o desenvolvimento dos jogos. Então, Mayara, um resuminho básico, né? O que você faz diariamente aí no seu trabalho? Isso, então assim, acho que a coisa mais importante, Vitor, eu acho que producer deve ser a carreira dentro de jogos que mais tem confusão. Então, o que mais tem é essa pergunta, eu escuto isso de muita gente, assim, mas Então, não tô tão maluco assim, né? não tá, assim, eu até acho que é legal da gente conversar sobre isso, porque dependendo, tem duas coisas importantes. Então, o que um producer faz? Depende da empresa, então o contexto muda muito, porque se você for producer numa empresa mobile, você provavelmente vai ter responsabilidades diferentes de se você for producer numa empresa que está fazendo jogos de PC. Perfeito. Ou diferente até se você está fazendo. Se você está dentro de uma empresa que tem uma estrutura muito maior, com mais gente, ou se você está numa empresa menor, indie ou não, mas com menos pessoas. Então, assim, é muito variável. E para piorar, porque aí tipo, eu vou colocar plantar mais a sementinha da confusão, se você abrir o LinkedIn para olhar a vaga nas empresas, você vai ver que cada empresa chama o producer de um nome. E tem muitos nomes, né? Ninguém sabe até agora, então, o que o producer faz. Cada um faz. Isso! As pessoas inventam o nome que elas quiserem e aí coloca lá. Não, brincadeira. Tem uma lógica por trás. E a lógica, ela tem muito a ver com o contexto. Então, isso também tem a ver com o que você vai fazer, né? Então, por exemplo, se você tiver numa empresa menor, normalmente o cargo de producer, se você tiver assim, por exemplo, um estúdio indie, você tem uma equipe com 6, 7 pessoas, ou você está numa empresa maior, mas a sua equipe é assim, pequena, muito provavelmente você vai ter um producer por equipe, que vai ser chamado de ou producer ou project manager, porque as empresas também usam muito desse nome, e você possivelmente vai ser a pessoa responsável de fazer as cerimônias com a equipe todos os dias para ver se o projeto está correndo bem, você vai ser responsável pelas entregas, por garantir que o que o time está fazendo vai ser entregue na data correta, você vai fazer acompanhamento do que tiver vindo de stakeholder de fora, né? Então, esse stakeholder, ele pode ser, sei lá, o seu chefe dentro da empresa, ou, por exemplo, uma empresa que contratou a sua empresa para desenvolver um projeto. E você, normalmente, vai ser a pessoa que intermedia essas discussões e essas conversas, né? E aí eu consigo dar alguns exemplos, mas só tentando fazer esse resumo primeiro, depende muito. E toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu falo para a pessoa assim: segue os estúdios que te interessam e que você gosta no LinkedIn e fica sempre de olho nas vagas que eles abrem, porque a especificação do que o producer ou project manager ou agile person, tem tantos nomes que se usam, mas a especificação do que essa pessoa vai fazer vai estar na vaga, e realmente vai ser diferente de empresa para empresa, porque é uma profissão que tem a ver com coordenar uma certa estrutura, e como a estrutura varia em todos os estúdios, então você acaba variando o nome e como essa estrutura funciona. Então eu sei que eu não ajudei em nada, porque continuou confuso, eu continuei falando que tem um monte de coisa diferente. Estou perdido. Mas na verdade é por aí mesmo, porque é muito contextual. Entendi. É meio que, cara, eu posso estar meio que a brincadeira aqui, mas é meio que, cara, depende do que a gente precisa. No final das contas é isso, né? O que eu preciso é uma pessoa que é o... Cara, eu não diria que é um pau para toda a obra, assim, mas é um cara que eu preciso de umas paradas um pouco específicas, mas que dá para ele ataca em vários âmbitos, assim, né? Eu acho que quando a gente trabalhava, né? A gente trabalhava na TEPS, eu e o Pietro, houve uma modificação até de nome, né? Antes era Product Owner e depois virou Product Manager. Existe aí, nessa mudança de nome, alguma mudança de como trabalhar, ou também realmente é só nomenclatura e essa troca no projeto não faz diferença? Olha,
Depende. Aquela pergunta que sempre começa com depende. Eu sei que, por exemplo, esses nomes todos, né? Então, se a gente pensar um pouquinho no histórico, você chamaria qualquer pessoa em jogo de producer. E, se não me engano, esse nome de producer, ele vem por uma questão de producer musical, que é a versão mais antiga da profissão de producer, assim. Sei. Né, para a produção de música, a gente sempre, há anos, né, sei lá, Elvis ou antes, tem sempre o produtor musical, que é quem cuida dessa parte de business, digamos, né, de negócios, da parte de áudio. Isso, com os anos, quando a gente foi para outras indústrias criativas, esse nome producer, né, produtor ou produtora, ele foi levado e ele foi então, ele virou para essas outras indústrias criativas, jogos sendo uma delas. Mas aí, com a evolução de indústria de software, muitas coisas de tecnologia que foram surgindo, dentro dessas indústrias de softwares, a gente começou a ter o Agile Coach, Sim. começou a separar o Product Owner, que então é aquela pessoa que teoricamente tem a visão do produto, e aí a indústria de games, ela foi absorvendo todos esses nomes, dependendo da estrutura que a empresa tivesse. Então é por isso que hoje a gente vê tantos desses nomes, assim, você nunca vai encontrar um nome producer, por exemplo, quando você estiver olhando para uma vaga, para trabalhar, eu não vou dizer nunca, né, porque alguém vai falar, mas eu vi uma vez, mas muito provavelmente você não vai encontrar producer para, por exemplo, empresa de software ou empresa que faz app, porque esses nomes eles vêm da indústria criativa. Mas o que você vai Sim. encontrar é project manager, product owner, product manager. E aí os jogos eles foram incorporando esses nomes. Então, entre o owner e o manager, tem algumas coisas. Eu já vi muita gente falando que não gostam do nome Product Owner, porque owner em inglês é dono. E dentro do jogo e dentro de uma indústria criativa, o dono não é uma pessoa. O dono do que está sendo feito daquele jogo é a equipe. Então, a Sim. equipe é dona. Então, eu já vi muitas empresas não usando o nome Product Owner, porque ele dá essa ideia de assim, então eu sou a dona do produto agora, então tudo eu decido, e isso desempodera a equipe. Então, muitas vezes o nome mudou de owner para manager, porque aí eu sou uma gerente de produto ou uma gerente de projeto, mas eu não sou a dona, porque todos nós temos responsabilidade do projeto, todos nós somos donos do projeto. Sim. Então as mudanças que eu já vi, elas foram bem nesse sentido. Mas o que tem, sim, uma grande diferença, daí, de repente a gente pode falar disso, é quando a gente diz producer ou project manager, né, gerente de projetos, ou a gente diz product manager, que aí é o gerente de produto. Porque produto e projeto é a principal diferença que você vai encontrar quando você for olhar para essas vagas. Aí, os dois lados, de produto e projeto, têm pesos muito diferentes, dependendo do contexto, e aí eu acho que cada vez mais fica mais claro por que alguns são chamados de product e por que outros são chamados de producer ou project ou ágil, porque tem essa divisão do projeto e do produto. Caramba, que legal. Boa, Mai. E aí, assim, eu acho que a gente já está destrinchando que tem umas diferenças, mas no final das coisas tudo é muito similar. E vamos lá, tô no mercado, tô procurando uma vaga. O que é essencial para um producer saber para eu estar na área? Então, o que é que realmente um producer precisa saber para trabalhar no dia a dia? Coisa que não deve mudar entre uma empresa e outra, já que sim, entre empresas tem suas diferenças de posição. Eu acho que você precisa ter algum conhecimento de gerência de projeto. Então, na maior parte do tempo, as pessoas vão chamar isso de ágil, né? Mas você precisa entender o que é, um Kanban e um Scrum. Dificilmente você vai usar Kanban ou Scrum
na sua totalidade enquanto você está trabalhando, mas você precisa pelo menos entender, porque essas são metodologias que te ajudam a coordenar o projeto. Então, eu acho que isso é essencial. A outra coisa que, para mim, é essencial, e quando eu estou contratando producer, ou quando eu estou entrevistando pessoas, isso para mim faz muita diferença, é que eu acho que você tem que ter um conhecimento de como que todas as áreas funcionam. É lógico que se você está entrando na vaga, você não vai saber tudo isso desde o começo, mas a ideia é você demonstrar esse interesse em entender como as áreas funcionam. O jeito que você cresce como um producer não é só você sendo a pessoa que mais sabe sei o livro do Scrum inteiro. Eu sei todas as metodologias de coisa. Não, não é assim. Primeiro que a vida real, ela vai dar uma atrapalhada em tudo que você lê na teoria, que funciona muito bem. Mas mais do que isso, você precisa conversar com gente de todas as áreas. Então, para mim, é fundamental que a pessoa tenha algum conhecimento de como o jogo é feito. Então, eu não preciso ser especialista de nada, mesmo depois que eu cresço na minha carreira e eu já estou numa posição mais sênior, eu não preciso ser especialista em nada das áreas que fazem o jogo, mas eu preciso entender como são essas áreas. Eu preciso ter ciência de, assim, isso é mais ou menos o que um designer faz, isso é mais ou menos o que um artista faz, isso é mais ou menos o que uma programadora faz. Porque essa visão do todo, ela é crucial para você garantir que o projeto sai como uma coisa só, né? Então, eu diria que essas são as coisas mais importantes. Se você está no começo da carreira, demonstrar esse interesse nas outras áreas, eu acho que é essencial, e ter algum conhecimento dessas metodologias. De novo, você não precisa ser a pessoa que decorou o livro do Scrum. Eu não li o livro do Scrum inteiro e nunca vou ler, porque não precisa, mas eu preciso entender como que essas técnicas de gerenciamento de projeto existem, e como elas são usadas. E qualquer experiência que você tiver de começo de carreira, gerenciando qualquer tipo de projeto, eu acho que ajuda muito, porque a parte de produto, ela é depois, e ela exige mais conhecimento, mas a parte de gerenciamento de projeto, se você tiver outras experiências de gerenciamento, ajuda muito. Então, eu acho que isso é o suficiente para começar. E aí você acabou falando que ter uma experiência de gerenciamento de projeto é legal, se você está buscando esse caminho, né? Mas a minha pergunta é, o que é que muda ao gerenciar um jogo? Tipo, o que é que... Beleza, eu trabalhei aqui em empresas de fazer aplicativo. Vai ser a mesma coisa se eu entrar no mercado de jogos? Olha, dependendo do aplicativo, eu diria que pode ser parecido. Nunca vai ser igual, porque o produto que você está fazendo, ele é diferente, né? Você, como producer ou gerente de projeto, você vai estar lidando com uma equipe multidisciplinar. A multidisciplinaridade dentro do jogo, ela é diferente da multidisciplinaridade dentro do software. E o peso de cada área também é diferente. Então, assim, a começar pelo fato de que não vai ter um game designer se você estiver desenvolvendo um aplicativo, né? O que você vai ter é uma ênfase muito forte, por exemplo, em UX, né, que é a experiência de usuário, e você vai ter, possivelmente, um peso também muito, muito grande para tech, para tudo que for de tecnologia, porque esse é o objetivo do aplicativo. Então, ajuda muito como referência, mesmo porque discutir sobre o projeto, montar um roadmap, que é o seu mapinha de quando vão ser as entregas, ou de quantas pessoas você vai precisar na equipe para entregar alguma coisa, segue um certo padrão. Então, eu acho que a experiência de software, ela ajuda, mas como a multidisciplinaridade é diferente, ainda vai ter coisa para aprender nessa mudança. Mayara, uma outra dúvida que a gente tem, né? Eu imagino que bastante gente tem. Quando a gente pensa no producer, a gente pensa nessa figura que é quase que uma figura que está um passo
atrás no desenvolvimento, né? Ele tem essa visão mais holística e geral do projeto todo, e com isso ele consegue coordenar melhor todo o time, né? Assim como você falou, né? É muito importante o cara conhecer muitas áreas, porque ele vai coordenar esse time, né? E essa figura, pelo menos há um tempo atrás, né, existia uma figura que também parecia fazer a mesma coisa, que era considerado o diretor do projeto, né? A gente tem os diretores famosos, o Kojima, outros diretores grandes de jogos, que era realmente um título muito utilizado, principalmente no Japão, né? Onde os caras começaram a fazer esses jogos antigos de console. O producer que existe hoje, o que ele tem a ver com o diretor? Ele é a mesma profissão, é diferente, e como que eles se conversam, sabe? Existe um time que pode ter um diretor e um producer, ou realmente é a mesma vaga do outro, ou são coisas totalmente separadas que só no imaginário é igual? Eu diria que é separado, são coisas bem diferentes, a menos que você esteja num contexto de indie muito pequeno, onde pessoas acabam tendo que usar muitos chapéus, né? Então, quando você está num contexto de indie, você costuma ser, eu sou o designer, o producer, e eu sou a pessoa que faz negócios, porque a gente é 5 pessoas num estúdio, então todo mundo tem que fazer tudo. Sim. Mas em contextos de empresas maiores, é bem diferente. Imagina que, assim, o diretor, ele começa a ter uma proximidade da parte de produto, se dependendo da estrutura. Então, assim, tudo que eu estou dizendo, eu dou alguns exemplos, mas pensem que realmente varia de empresa para empresa. Mas aonde eu estava, então antes eu estava numa empresa que chama Star Stable Entertainment, e a gente trabalhava num MMO, para meninas com cavalos, é uma coisa super nicho e super específica, mas é um jogo gigante, que tem, por ser um MMO, ele é um jogo que está live, então ele tem um live ops ali constante. Dentro dessa estrutura, e a gente era mais ou menos, acho que 170 pessoas trabalhando no jogo, só para quem estiver ouvindo ter uma noção de escala. Caramba. Então, eu era producer, e tinha uma outra pessoa que era a diretora. O que acontece? Dentro do meu papel de producer, eu tinha 2 funções. Uma que era mais a da gerência de projetos, que é o mais comum da gente encontrar de primeira quando a gente está entrando nessa área, que é assim, garantir que o time entrega, que as entregas tenham uma data certa e comunicar essas entregas para a empresa. O outro lado era que, porque a gente tinha releases semanais, eu tinha que montar um calendário de release. Então, eu era responsável não só pelo que o time estava fazendo, mas também por esse calendário de, assim, quando que sai aquela roupa nova no jogo? Quando que sai o novo cavalo? Né? Então, eu fazia esse planejamento dos lançamentos. Esse planejamento dos lançamentos é uma parte de produto, ela não tem a ver com a gerência do projeto, porque assim, não importa se eu tenho 3 designers ou 2 artistas, ou nenhum designer, eu sei que eu preciso lançar tal coisa numa certa data. Perfeito. Essa conversa do lançamento, eu fazia junto com a diretora. Sei. Por quê? Porque ela é a que falava assim, ela fazia aquela ponte entre o produto e o negócio, né, o business. Então, ela falaria assim, olha, a gente está pensando que no mês do Natal, a gente quer lançar uma campanha junto com marketing, que vai ter tal coisa rolando no mundo real, vai ter uma competição de cavalo, o nosso é super específico, então abstrai um pouco dos meus exemplos, mas assim, Tudo bem. Já estou imaginando, corrida de cavalo. vai ter isso, tipo, vai ter uma corrida de cavalo super importante nos Estados Unidos, e então a gente quer lançar um conteúdo que conversa com aquela corrida de cavalo. Isso a diretora trouxe para mim. Eu não tenho a menor ideia de que está tendo essa corrida de cavalo, eu não tenho tempo para Sim, pesquisar sim, essas sim. coisas, porque eu estou olhando para dentro. A diretora, ela está olhando para fora e para dentro. Então, ela traz aquilo e ela fala, então, e vai ser a corrida em março. Aí eu vou virar, ou é em dezembro, sei lá. E aí eu vou pegar e sentar com ela e falar assim, tá, então,
eu vou conversar com a minha equipe, ver o conteúdo, por exemplo, que a gente pode fazer para parear com essa ação. A gente traz esse conteúdo, a diretora aprova, e aí eu defino qual é a data no mês de março que ela pediu, e eu vou lá e eu coloco, tá bom, então a gente vai lançar isso daqui no dia 10 de março. Então, é uma conversa entre eu e ela, mas a gente está fazendo duas coisas diferentes. Eu estou olhando para o jogo e para a equipe, eu estou olhando só para dentro. Ela está olhando para fora e para o jogo, e ela não olha para a equipe. Então, para a diretora, de novo, não importa se eu preciso de 3 artistas para entregar esse conteúdo. O que importa é que eu vou entregar o conteúdo. Mas, para mim, importa eu conversar com os outros producers, com a head de produção, com quem for, para garantir que eu tenho 3 artistas para poder entregar aquilo. Uhum. Você tá mais conectado com o time, né? Com o dia a dia quase que do time, né? Muito Sim. mais. Isso, a gente, na verdade, sempre gosta de dizer que, assim, idealmente, a producer, ela é parte da equipe. Não é nem que eu sou só uma ponte, eu sou parte e eu intermedio essas outras conversas com os diretores, porque a equipe está com a mão na massa fazendo coisa. Então, eu não vou ficar interrompendo as pessoas para decidir se uma coisa vai sair no dia 10 ou no dia 12. Sim, sim. Então, isso eu faço, mas eu sou parte da equipe. Sim. Você tá lá no dia a dia, tá na daily, né? Esses tipos de coisa. Porque você Sim, precisa acompanhar também, né? Entender, legal, o prazo é em março, mas será que dá tempo? Vamos ver se, tá chegando no final de fevereiro, será que tá no schedule, né? Se não, o que a gente pode mudar, né? exato. Esse tipo de coisa. Isso. É exatamente isso. Não, e você está falando que o producer ele é uma pessoa parte da equipe, né? E aí a minha pergunta é sobre a sinergia dessa pessoa producer com a equipe. Eu acho que começar pelo lado de game design, assim, já que o producer ele toma algumas decisões, até de roadmap, né? O que é que vai entrar, o que é uma questão de valor, o que não é valor para a gente entregar nessa build. A minha primeira pergunta é: o producer precisa saber de game design? E se precisa saber, o quanto ele precisa saber e como é a interface dele com o game designer no dia a dia? Certo. Ó, minha opinião pessoal aqui, eu acho que precisa. Eu acho que faz muita diferença você saber um pouco de cada área. Então, eu acho que você precisa, como producer, ter, producer ou project alguma coisa, que for o nome da sua profissão, eu acho que você precisa sim saber sobre design. Você não é o designer mais experiente, você não é a lead designer do projeto. Esse conhecimento mais profundo, ele é de fato dessas pessoas, mas você precisa saber. Eu acho que o nível do quanto você precisa saber, ele é assim, você precisa conseguir conversar de igual para igual com a designer ou o designer do seu projeto, né, da sua equipe. Então, assim, você vai ter que saber alguns jargões, o que eles significam, você precisa entender o material que essas pessoas produzem, assim, eu tô tentando dar um nível mais básico, tá, Pietro? Lógico que talvez tenha mais, mas assim, tentando dizer o que eu acredito que é o mínimo, sabe? Eu preciso conseguir entender uma documentação que essas pessoas produzem, eu preciso entender alguns jargões, ter um conhecimento de como o design é montado, até porque eu também consigo dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com uma equipe minha, né? Com um time que eu participava, mas assim, eu estava pedindo para os designers darem mais clareza sobre o que eles estavam decidindo fazer dentro de uma quest, porque a gente teve um problema onde eles fizeram todo o design da quest num arquivo de Excel, e aí, mas assim, o texto junto, tudo da quest estava dentro de um arquivo de Excel. E aí, as pessoas não conseguiram, durante o projeto, ninguém conseguia ter visibilidade de, tipo, qual é a próxima coisa que acontece na quest? Porque o único jeito das pessoas terem visibilidade daquilo era se elas abrissem o Excel e entendessem o código maluco que eles fizeram lá dentro do Excel, tipo, código de cor, enfim. E só eles sabem, né? É normal. Só eles sabem.
E assim, e aí eu comecei a ter muita reclamação de outras pessoas, tanto da equipe quanto gente de fora da equipe, falando assim, meu, toda hora é uma surpresa, porque, tipo, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei onde que o design vai chegar com isso daqui, e eu preciso dessa Uhum. informação para fazer meu trabalho. E aí, o que que acontece? Eu tive que sentar com os designers e falar, gente, isso aqui não funciona, e eu tive que fazer um exemplo, pegar o material deles e colocar num flow que fosse mais visível e fosse melhor. E aí eu falo assim, ó, é isso aqui que eu preciso que vocês produzam. Eu preciso que vocês produzam esse material de uma forma visível, que as outras pessoas entendam o que está acontecendo, porque o de vocês está ótimo para vocês, mas assim, só vocês entendem, e se eu parar para olhar muito, eu entendo, mas não está fácil. Então, eu preciso saber como é que o designer trabalha para eu poder propor um flow para ele, né? Para eu poder propor como que ele vai apresentar o trabalho dele. Se eu não souber, eu não consigo fazer isso. E aí, eu não cumpro a minha função como producer de trazer clareza para todo mundo, de garantir que a gente tem visibilidade e consegue acompanhar o ritmo e saber como é que a gente está fazendo as coisas. Então, eu acho que nesse nível é importante saber. Eu queria também fazer o contrário, né? O Pedro está perguntando bastante sobre o que o producer precisa conhecer de game designer ou até das outras áreas, mas o que você considera que é uma outra coisa que os designers ou qualquer outra pessoa do time precisa saber para conseguir conversar melhor com você de produto, sabe? O que o game designer precisa entender de produto para fluir melhor esse trabalho? É interessante, eu acho que essa dinâmica, ela vai... É uma pergunta até difícil, assim, de responder de um jeito, talvez, sucinto ou claro, mas eu acho que a primeira coisa é que você tem que entender o que é a função da outra pessoa na equipe, porque na equipe, cada uma das habilidades de cada uma das áreas, elas estão lá para se complementar e construir uma coisa junto. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. Você precisa entender que cada pessoa ali tem uma especialização diferente, e aí, a partir do momento que você entende isso, entende o papel dela, você já quebra muitas barreiras de desconforto. Você sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo porque ela está vindo daquele ponto. Então, isso é o mais importante. Isso entre GD e producer, ou GD e a pessoa de produto, é uma conversa que eu acho que sempre tem que acontecer, muitas vezes dá desencontro, Uhum. porque o GD vai trazer muita coisa criativa e muitas, talvez, né, vai trazer coisas criativas e a própria marca para aquilo que está fazendo, e também trazer algumas referências. Enquanto a pessoa de produto, ela vai estar olhando também mais para números, ela vai estar olhando para, talvez, referências que são diferentes da que o GD está trazendo, e aí você encontra nesse meio de caminho e você meio que tem um clash, né? Você tem um encontro, assim, de, mas isso aqui é o que vai ficar melhor no jogo, e a pessoa de produto, mas eu preciso melhorar essa outra coisa. Não tem muito uma regra, é um relacionamento, então eu acho que a coisa básica é alguém talvez tenha que ceder, mesmo sem acreditar 100%, uma vez eu cedo, uma vez você cede, mas o que eu acho que ajuda bastante nesse relacionamento é trazer as coisas pautadas em exemplos, porque a gente pode trazer muito do nosso pessoal, assim, um GD ou uma GD, eles podem olhar e falar assim, não, porque isso aqui tá chato, e nossa, meu, tá muito chato, a gente precisa muito melhorar isso daqui. E aí uma pessoa de produto fala assim, mas eu não tenho um churn, assim, ninguém tá saindo do jogo nessa parte, então, tipo, não é onde eu tô vendo que tá o problema. E aí você tem duas pessoas essencialmente olhando para o produto, querendo consertar ou melhorar coisas diferentes. E eu acho que, nesse caso, o que vai acabar acontecendo é que, se você só trouxer o seu emocional para a mesa, vai ficar muito difícil de conversar. Então, a gente tem que trazer exemplos. E, trazendo essas referências, esses exemplos, eu acabo fazendo muito com a minha equipe, quando a gente chega em momentos de impasse, vamos fazer uma listinha básica de prós e contras, sabe? Porque Legal. aí a gente consegue entender, tipo, nada como fazer meia dúzia de post-it comparando o que traz de bom, o que traz de ruim em Sim. cada coisa, e aí tomar a decisão. Mas eu acho que o mais importante, e assim, muitas vezes, dependendo do contexto, essa decisão vai acabar vindo do PO,
porque em muitas das estruturas que eu vejo de empresa e que eu já passei, o PO tem, né, a pessoa que é a PO, ela tem um pouco mais de senioridade, entre aspas, assim, porque ela tem uma senioridade já de liderança. Então, se tiver, por exemplo, uma GD sênior ou uma GD plena conversando comigo, eu provavelmente eu posso dar a cartada final, digamos. Mas eu nunca gosto que isso pareça uma cartada final. Eu acho que o importante é a gente se comprometer a dar a chance uma para outra. Então, assim, se eu insistir muito numa coisa que não é o que ela está querendo, eu vou tentar insistir no sentido de assim, viu? Me dá essa chance, vamos testar isso daqui. Se der errado, a gente se compromete de tentar essa outra coisa que você está falando, porque é válido, mas eu realmente vejo que a gente tem uma prioridade aqui. Então, eu gosto muito dessa de negociar e da gente dar o espaço uma para outra, né? Uma pessoa para outra, para tentar. E se der errado, a gente depois conserta. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu acho que tem esse balanço, assim. Seguindo esse caminho que você está falando, né? Eu acho ele um ponto super interessante, porque há realmente um relacionamento aí, que eu diria meio forte, entre o producer e o designer, por ser, de certa forma, a ponta do processo, né? São as pessoas que começam ali, o producer, de certa forma, o dono do roadmap, o designer, o primeiro a desenhar a feature, o primeiro a tocar na feature. E você falou que, às vezes, por exemplo, o producer tem o direito da cartada final, por ser essa pessoa que está ali com uma responsabilidade sobre isso. Em muitas situações, eu vejo o game designer sofrer um pouco com isso, com o producer ter a cartada final. Algumas reclamações que eu vejo é o cenário de, pô, o meu producer não sabe o que está fazendo, ele não acredita na gente, esse caminho veio top-down, que normalmente é a sensação que muita gente tem, né? E assim, eu já deixo de cara que tem muito game designer que precisa aprender um pouco mais sobre processo e que um jogo é um produto mais do que outra coisa, né? Que precisa entregar valor, que tem algumas situações que por isso algumas decisões precisam ser tomadas. Mas, você como producer, como é que você lida com essas situações para realmente evitar essa situação de a relação com o game designer ficar parecendo top-down, que você não está ouvindo ele, que o producer se sente como dono da bola, aquelas situações complicadas que a gente vê, principalmente pelo fato de serem as duas pessoas que estão começando o processo ali. Não, é difícil. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisinhas nessa pergunta, né? A primeira coisa, eu queria só tirar isso da frente para esclarecer de onde vem a minha resposta, mas assim, dentro de certos contextos, eu acho que as coisas elas podem ser diferentes dependendo da senioridade das pessoas. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, algumas empresas, elas não têm, por exemplo, producer júnior. O que você tem é um associate, né? Ou é uma pessoa com algum outro nome, porque quando você tem uma pessoa de produto, por exemplo, aquilo já traz uma responsabilidade no nome, já se espera que a senioridade daquela pessoa é minimamente sênior, assim, não existe uma pessoa de produto júnior, por exemplo, em alguns contextos, porque para você ser de produto, você tem que já ter certa senioridade. Então, acho que é importante, primeiro, uma análise rápida de como são as senioridades distribuídas dentro dessa equipe, porque pessoas júniores, por exemplo, elas podem estar cheias de gás e cheias de ideias, mas elas ainda não têm o conhecimento que elas precisam para conseguir destrinchar aquelas ideias da forma que precisa. Então, acaba tendo muito embate, porque a pessoa quer fazer uma coisa, e aí você vem e fala, então, mas é muito legal o que você está pensando, mas não é por aí que a gente vai. E aí a pessoa começa, mas, sabe, ninguém está ouvindo minhas ideias. Então, eu acho que existe um equilíbrio que precisa ser encontrado e um entendimento de senioridade, primeiro de tudo. A segunda coisa que eu acho que é importante nisso é assim, eu não sei, eu não sei como está agora no Brasil, mas quando eu estava aí,
a impressão que eu tive nas empresas por onde eu passei e conversando com outros amigos é que as pessoas têm uma visão muito negativa da palavra top-down, como se top-down fosse uma coisa ruim. E eu acho que isso é um mito que a gente tem que quebrar, porque top-down não é necessariamente ruim. E aqui eu vejo que as minhas equipes aqui, elas tinham um entendimento um pouco melhor disso do que as experiências que eu tive no Brasil. Eu não sei se é por questão de maturidade da indústria, ou não sei se é cultural, o que é. Mas assim, então, só para tirar esse mito do top-down da frente, eu não acho que top-down é uma coisa ruim. Alguém vir e alguém que está acima de você na hierarquia e te dizer, viu, é isso que a gente precisa fazer, não é ruim. Isso é uma direção, isso é inclusive uma coisa boa, porque para a gente criar e ter um espaço criativo, a gente precisa de limites. Num exemplo bem bobo, se eu só virar e falar assim, gente, vamos criar um jogo agora, a gente vai ficar, sei lá, 5 horas discutindo qual jogo que é, e se bobear, a gente não chega em lugar nenhum, e a gente vai precisar de muito tempo para pensar num jogo, porque se eu só falar, vamos criar um jogo pode ser qualquer coisa. Quando eu recebo um top-down que vem assim, viu, fizemos uma análise, isso veio de outros lugares, e eu tenho, a gente precisa criar um jogo, é um jogo de mobile, tem que ser para esse público, a ideia é que a gente consiga desenvolver ele em 6 meses, blá, blá, blá. Todas essas coisas que estão vindo top-down, elas são limitantes, que na verdade é o que a gente precisa para conseguir criar melhor. Porque agora você sabe que o jogo que você tem que criar, se quando eu falei assim, vamos fazer um jogo, você pensou, putz, vou fazer aqui o próximo Final Fantasy. Aí eu falo para você, mas tem que ser de cozinhar. Tá, então já não é o Final Fantasy, eu já tenho, eu afunilei. Tá, mas tem que ser de cozinhar e tem que ser, tipo, de gerenciamento, afunilei um pouco mais. Tem que ser hyper casual, tem que ser multiplayer. Cada uma dessas coisas que eu estou recebendo top-down, elas estão afunilando e fazendo com que o meu processo criativo seja mais focado. Então, isso não é uma coisa ruim. Aí, aonde que isso fica ruim? Para mim, isso fica ruim quando a equipe começa a sentir que ela não tem espaço para nada. Aí, quando uma coisa vem top-down, ou pelo menos é aí que eu começo a enxergar o problema, né? Se antes as pessoas reclamarem que aquilo está vindo top-down, eu provavelmente vou tentar conversar para entender e explicar para a pessoa que esse top-down ele é importante também. Mas o que eu vejo é que começa a ter um problema quando, assim, você sente que você não pode fazer nada, a equipe está lá, o designer está assim, sabe, eu queria mudar a posição desse personagem e não me deixaram. Eu queria muito substituir esse lugar, esse hub para ser em outro lugar e não me deixaram. Eu sugeri da gente começar a quest num tal lugar e da quest ter tal duração e não me deixaram. E aí começa a dar aquele sentimento de frustração, onde, tipo, o producer ou o PO tá vindo em mim e só cortando tudo que eu tô tentando falar. E o que eu tô falando tem uma razão. O jeito mais fácil de lidar com isso é sentar e ter uma conversa honesta. A gente tem que partir do princípio de que a gente está sempre trabalhando com adultos e a gente tem que conseguir ter essas conversas difíceis. E aí a questão é assim, por que você quer que essa quest dure X tempos? É porque eu gosto muito de fazer isso com as pessoas, porque eu acho que ajuda bastante nas discussões, porque assim, o designer, ele te traz soluções, porque é para isso que o designer foi treinado a vida toda, é para isso que o designer, né, você faz design para você trazer as soluções. Então, é sempre assim, beleza, então vamos sentar e me diz por que você está indo nessa solução. Já que a gente não está concordando na solução, eu quero saber o porquê, não é a solução. É o caminho que você chegou para isso, né? Isso, tipo, é assim, eu quero que essa quest dure muito, mas por que essa quest tem que durar muito? Aí o designer vai falar assim, porque a gente está tentando aumentar a retenção. Beleza, então anota aí num post-it, aumentar a retenção. O que mais? Porque esse personagem é novo, então eu quero dar tempo de exposição desse personagem com o jogador. Beleza, tempo de exposição do personagem. Tá. Uma vez que eu tenho esses porquês,
a gente pode tirar todas as ideias da mesa, a minha e a sua, e a gente pode olhar para aqueles porquês e falar, o que a gente pode fazer que responda esses mesmos porquês? Se eu preciso de tempo de exposição do personagem, eu preciso de engajamento, e eu preciso de, sei lá, eu preciso levar uma pessoa para uma área nova do jogo, que abriu, e eu preciso que a pessoa vá para aquela área. Agora a gente tira as nossas duas soluções da mesa e a gente olha para o que mais que entrega essas três coisas. E aí eu acho que quando a gente faz esse exercício, a gente se força a desapegar da nossa ideia, criar outras, e isso ajuda para a gente entender que não tem uma resposta única para aquilo. E aí a gente consegue começar a conversar. Beleza, mas essa ideia que você me trouxe agora, eu acho que ela entrega mais de engajamento do que aquela outra. Será que essa daqui não é melhor? Uhum. Então eu gosto eu acho que essas perguntas assim provocativas para a gente tirar o porquê das coisas e depois a gente trabalhar em cima do porquê e não da solução, eu acho que é super saudável de conversar e é um bom jeito da pessoa não entrar nesse clima de frustração, porque aí não é mais não para sua ideia, vamos tentar construir essa ideia juntos, vamos quebrar tudo e construir juntos, sabe? Então, eu acho que tem alguma coisa por aí, assim, que dá para ir fazendo. Ainda explorando um pouco esse caminho, a gente já comentou como o producer ele é uma posição que, de certa forma, ele tem um poder sobre a decisão final, né? Em alguns cenários, eu já vi a pessoa ficar frustrada porque o time não estava seguindo o caminho que ela queria. Por N motivos, né? A pessoa queria que fosse daquele jeito, um pouco de ego, a pessoa já foi game designer ou quer ser game designer, mas conseguiu entrar pelo caminho de producer. Que dica você dá para um producer que está começando, provavelmente, e ainda é muito apegada ao o jogo tem que ser do jeito que eu quero e a equipe não me escuta? Cara, é assim, ó. Primeira coisa para você ser producer é que você tem que saber que você não é a estrelinha do negócio, você não é o centro de tudo. Então, você não precisa saber tudo e você não tem que trazer resposta para tudo. Então, o que você faz é conversar com outras pessoas. E eu sei que parece uma resposta bem genérica, tipo, parece assim, super genérico. Qual que é o seu trampo? Eu bato papo com a galera. Isso, mas de verdade é assim, vai conversar com outras pessoas, conversa com o seu gerente, né, por exemplo, o seu head de produção, conversa com outros producers e outros POs, conversa com outros leads. Por exemplo, se você está tendo um desentendimento com alguém de design na sua equipe, ou um desentendimento com um artista, uma coisa que dá muito certo fazer, quer dizer, que pode dar muito certo fazer, é você virar e falar assim, beleza, se você tem outras equipes, né, deixa eu ir conversar com o design, a equipe de design da outra equipe, que não é minha, é do meu amigo produtor. Por quê? Porque às vezes eu consigo explicar para aquela pessoa, viu, mas eu estou tentando fazer isso. Você realmente acha que a minha situação é muito lixo? É muito ruim aqui essa proposta que eu estou trazendo? E aquela outra pessoa vai falar para você, não é ruim, mas eu acho que você está apresentando errado, cara. Tipo, eu acho que o jeito que você está apresentando está estranho, mas eu concordo com você. Mas talvez melhore o jeito que você está falando. Ou não, eu não concordo, eu entendo o que a pessoa da sua equipe está falando. Então, assim, é muito importante você conversar com outras pessoas, perguntar para outras pessoas, porque senão você vai, assim, com muita sede e cria esse desentendimento entre producer e equipe. Eu já vi isso, por exemplo, gente, assim, se você é producer, você não pode ser apegado a nada. A única coisa que você pode ser apegado é data final, isso aí eu aceito, e você tem que ser apegado a como a sua equipe está trabalhando, tipo, a dinâmica. Porque, assim, eu já tive treinando associate producers, né, tipo, producer júnior, eu já tive tanta situação onde o producer, assim, sei lá, tipo, eu criei, teve uma, assim, que eu achei, eu até dei risada, porque é errado eu rir, mas eu ri internamente, assim, eu não ri para as outras pessoas. Mas Sei.
Porque a producer preparou um miro que a gente precisava fazer para um projeto com a equipe, e aí tinha que fazer um breakdown de tasks. E normalmente no breakdown, o jeito que eu faço, e eu que estava treinando essa pessoa, é que eu começo a fazer a quebra das tarefas com a equipe, mas depois eu desapareço e volto no final para a equipe ter espaço para discutir como é que eles vão fazer as tasks. E aí, isso aconteceu, e a producer ficou assim, ela trouxe uma reclamação, porque as pessoas mudaram o miro que ela fez. Ai, caramba. Assim, as pessoas trocaram a cor que ela escolheu, porque ela Aham. tinha colocado um padrão de cor, e aí ela ficou puta da vida. Tipo, porque ninguém me respeita, porque as pessoas trocaram a cor. E assim, ela trouxe isso pra gente, né? No caso, eu, uma das gerentes dela, e a minha conversa com ela é muito assim, tá bom, senta aqui, vamos conversar. Por que você tá pegada à cor que você colocou no miro? Tipo, a equipe fez. Qual era o objetivo daquilo? Era eles fazerem as tarefas. Tá, eles quebraram os cards? Quebraram. Eles mandaram todos os cards para o Gira? Sim. Então, o que deu errado? Eles mudaram o que eu fiz. Mas, Aham. tipo, manter o seu padrão nunca foi o objetivo. O objetivo era eles Aham. fazerem as Perfeito. tasks, eles fizeram. Então, assim, objetivo cumprido com sucesso, sabe? Porra, e que bom, né? Caramba. Isso, tipo, e tá ótimo. E também já tive coisa, tipo assim, mas eles fizeram tudo isso e eu não tava nem na sala, eles terminaram isso sem mim. Eu falei, tá, mas terminou bem? Terminou. Então tá ótimo que você não precisava estar lá. Uma reunião a menos para você participar. É até melhor. Você já viu a agenda de producer? Exato. A agenda de producer, você não tem nem tempo para ir no banheiro, gente. É uma reunião atrás da outra. Você fala com gente o dia inteiro. Se alguém puder me tirar de uma reunião para eu não precisar falar com alguém e o negócio for resolvido, eu vou estar soltando fogos. Eu lembro quando eu tentava marcar reunião com os producers que eu trabalhava e, porra, era uma luta. Tinha vezes que os caras não tinham horário do almoço, Não assim. existe, Uma né? loucura. Isso, tipo, agenda de producer, cada vez que alguém me tira de uma reunião, eu agradeço, assim, eu quero ir lá e dar um abraço na pessoa, sabe? Mas tem isso, porque pega no ego, né? Fica assim, nossa, como que aquilo foi feito sem mim? Mas a pergunta, por isso que conversar com outras pessoas e a sua gerência, etc., faz diferença, porque essas pessoas vão colocar aquilo em perspectiva e vão falar para você, tá, mas qual era o objetivo? O objetivo era a sua documentação sair intacta ou o seu objetivo era a equipe resolver o problema tal? A equipe resolveu o problema tal, então tá ótimo, não me importa como que eles fizeram isso, entendeu? Exato. Mas você conversando com outras pessoas, você consegue colocar as coisas em perspectiva, por isso que conversar é o melhor, é o melhor, Remédio. isso, A gente vai bater nessa tecla várias vezes, que, porra, conversa, né? Senta e conversa, que é o melhor jeito de você resolver qualquer problema, principalmente problema de trabalho, né? Que é sobre ideias, sobre modos de fazer e tudo mais. sim, e quando senta para conversar, lembra que conversa não é uma briga que você tem que sair ganhando da conversa. É uma conversa. A gente tem que sair Uhum. com uma solução. A gente não tem que sair da conversa com a Mayara saindo por cima, com o Pietro saindo por cima, com o Vitor ganhando. É, o cara chateado, né? Com o Vitor ganhando ou Exato. com o Vitor perdendo. Não é isso. É uma conversa, porque tá todo mundo no mesmo barco e é uma coisa co-op, sabe? Fazer o jogo é co-op. Pronto, ótimo. Ótima referência. Bom, vamos mudar um pouquinho o papo. Eu queria conversar um pouco com você sobre principalmente as siglas e as nomenclaturas que a gente utiliza nesse meio, que eu acho que é uma coisa que é muito o time de producer que mantém, né? Que é principalmente os KPIs sobre os dados do desenvolvimento, os OKRs. Então eu queria que você desse um resumo para a gente, o que eles são e como hoje em dia você trabalha com isso. Você olha diariamente para eles, isso é um ponto-chave do universo de producer, e como é a sua relação com isso? Mas vamos lá, primeira perguntinha. O que são os KPIs, né? O que são os KPIs, o que é a OKR da vida e como isso funciona no dia a dia do trabalho? Isso, então assim, KPI é uma sigla em inglês, que é Key Performance Indicator, que é basicamente os indicadores chaves de performance. Então são, digamos assim, de um jeito simples,
eles são os números para os quais você olha para saber se alguma coisa está indo bem ou mal, né? Então, um exemplo bem besta poderia ser, tipo, quantos installs eu tenho no meu jogo todos os dias, se eu estiver falando de um jogo mobile. Isso é um indicador. Eu tenho 0 installs, eu tenho 100 installs, eu tenho 1 milhão de installs. Uhum. Então, isso é um KPI. Os dados são todos os dados de tudo, né? Mas aí o que é OKR, que aí são Objective Key Results, isso em português são eu vou traduzir muito, porque a gente usa muito a sigla em inglês na área mesmo, né? Exato. Mas são basicamente os resultados que você espera. Então, eles não são necessariamente a métrica, tipo, são 100 pessoas entrando todos os dias, ou 100 pessoas que compram todos os dias, porque esse é o indicator, ele é mais um objetivo geral. Então, vamos dizer que, assim, o nosso objetivo é de aumentar a retenção, o tempo da sessão do jogador. Então, vamos dizer que o jogador abre meu jogo, ele joga por 5 minutos e vai embora. E aí, agora eu tenho um objetivo de aumentar esses 5 minutos e fazer com que ele seja maior. O número exato, ele vai ser um indicator, né? Mas o objetivo de aumentar esse tempo de sessão, ele é esse OKR, assim. Isso é uma explicação bem simplória em cima disso. Trabalhar com esses, entender disso, tá? Entender de KPI, de OKR, tem muito a ver com você trabalhar com um jogo live. Então, por exemplo, mobile tem muito disso e vai ser exigido esse tipo de conhecimento do producer ou da producer, e qualquer jogo que tem live ops. Então, no meu caso, que eu estava num MMO, também tinha. Se você estiver trabalhando com jogos que são produtos fechados, que vão ser lançados, por exemplo, com uma publisher, você vai lançar para um console, aí isso daqui é bem mais distante da realidade do producer para esse tipo de jogo, porque nesse tipo de jogo o producer vai estar muito mais ligado a projeto e datas de entrega e quanto de conteúdo que entra em cada coisa. Isso aqui serve para jogo realmente que já está na mão do jogador, digamos assim, e que tem uma vida, né, live, basicamente. Então, em empresas maiores, isso vem muito do setor de BI, né, que é inteligência de negócios. Então, por exemplo, eu não entro para olhar esses números exatamente, eu não entrava na empresa que eu estava. O que eu fazia? Eu virava e falava para a pessoa, eu tinha uma parceira que trabalhava junto comigo, que é uma menina de BI, e aí eu virava para ela e falava, viu, Maria, eu preciso, eu estava querendo ver o tempo de sessão médio, eu queria ver quanto que mudou o tempo de sessão quando a gente lançou tal coisa na release número X. Lançou a feature do cavalo de março, né? Que a gente tá começando do evento. O que aconteceu, né? Exato. Aí eu falo para ela o que eu quero ver e ela traz isso para mim. E, dependendo em estruturas menores e dependendo do sistema que você usa, o próprio PO, a própria pessoa que é a PO, a producer, consegue acessar esses dados. No meu caso, na empresa que eu estava, a gente estava numa transição de sistema de dados, então era muito impossível pegar os dados, né? E a gente tinha um jogo que ele está há 10 anos no mercado, live há 10 anos, então ele tem muito legacy, e desculpa, gente, das palavras em inglês, mas é a palavra do dia a dia. Mas ele tem legado, né? É isso que fala. Sim, legado, exatamente. Isso. Tem um legado, então é extremamente difícil encontrar os dados, porque é tipo uma variável que alguém criou há 8 anos atrás e nunca documentou. Tá lá, exato. Então, impossível. Então a gente tinha que passar por essas pessoas. Então eu nem me arriscava a tentar encostar, porque eu não saberia por onde começar. A encontrar, porque as variáveis não têm nome, né? Elas têm qualquer coisa que alguém inventou e não tinha a pessoa que era o cientista de dados que tinha que descobrir. Então eu ia nessa menina, que ela era analista de dados, e aí eu só pedia as coisas para ela, ela me trazia. Então é mais ou menos como funcionava. Eu sabia o que eu tinha que pedir, e ela sabe como que ela tem que me apresentar o que eu estou pedindo. Como traduz isso ali, né? Isso, e a gente também tem uma conversa, porque assim, várias vezes, para mim é super importante
deixar claro que eu não sei de tudo. Então, assim, eu chegava na menina de BI e a gente tem que ter conversas honestas com as pessoas. Eu queria ver se o tempo de sessão aumentou aqui, mas, sei lá, eu sinto que eu tinha que ver mais alguma coisa, mas eu não sei o que eu peço para ver. Você tem alguma sugestão? E aí ela, Boa, tem. legal. Eu vou trazer um negócio para você. Eu falei, beleza. E várias vezes eu mandava para ela, eu falava assim, viu, isso aqui que eu pedi é meio burro. Me avisa. Tipo, é um dado burro para pedir? Aí ela, podia ser melhor. Então, tá bom, então melhora ele para mim, por favor, e traz de volta, sabe? Então, eu acho que tem isso, você tem que ser leve e sincero, assim, nas interações para conseguir trazer. E esses são os números e as coisas que a gente, provavelmente, os diretores ou o CEO da empresa, eles vão cobrar do producer ou sei lá, da rede de produção, esses números, a melhoria desses números, né? Então, é por isso que producer acaba, ou product owner, acaba trazendo essa visão para a equipe, fala, é aqui que a gente precisa melhorar, é isso aqui que eu quero que o próximo teste seja, porque existe essa cobrança vindo de algum outro lugar, porque alguém está fazendo esse acompanhamento mais minucioso, sabe? Ainda nesse cenário de coisas que o producer precisa estar de olho, né? A gente fala muito do roadmap, que na teoria é uma das coisas que o producer tem o maior controle, né? Decisões e tal. E que é cobrado também sobre a aplicação disso, até muito baseado nesses KPIs, nesses dados que a gente comentou passo atrás. Como é você, no momento em que você decide, pô, vou construir aqui um roadmap? Quais são as ações que você enxerga que um producer deveria tomar, né? Então, para quem está ouvindo a gente, quer ser um producer de jogos ou é um producer de jogos e quer trabalhar mais essa construção de roadmap, quais são os processos que você enxerga e as dicas que você dá para a construção disso? Primeira coisa, conversa com todo mundo. Isso é a primeira coisa. É isso, gente, é o meu conselho para tudo. É a palavra do dia, né? Isso, Exato. conversa com todo mundo. Por quê? Esse roadmap, ele nada mais é do que um calendário barra plano do que vai ser desenvolvido quando e de o que eu pretendo melhorar, né, em termos de valor dentro desse calendário. A primeira coisa que você tem que fazer para construir um roadmap é assim, pega seu caderninho de notas, onde você gosta de anotar as coisas, e você sai conversando com todo mundo. Se tiver um setor de marketing, você pergunta para o marketing se eles têm visibilidade de alguma campanha, de alguma coisa que vai acontecer nos próximos meses, porque o roadmap também, para quem estiver pensando, ouvindo isso assim pela primeira vez, ele é o seu, vamos dizer, daqui a 6 meses para frente, ou daqui a 1 ano para frente. Então, você precisa ter visibilidade do que vai estar acontecendo nesse tempo que você está projetando para frente. Então, às vezes, marketing está começando a investigar a possibilidade de uma campanha, então, pergunta sobre isso. Pergunta para outras pessoas, aí depende da hierarquia dentro da sua empresa, o que elas estão vendo de tendência de mercado, se existe uma expectativa, né, um OKR específico ou um KPI específico para você seguir em momentos X ou Y de acordo com o que a empresa está te apresentando. Então, o primeiro passo, converse com todo mundo, anota tudo que você puder. Uma vez que você tem tudo isso, aí você tem as informações que você precisa para construir essa entrega. Eu já sei que existem essas preocupações, porque se o roadmap fosse só um calendário do tipo, eu vou fazer, 3 semanas demora para eu entregar o personagem, uma arma de personagem. Logo, se eu vou fazer 5 armas, eu multiplico 3 semanas por 3. Se fosse só isso, ia ser muito fácil, né? Mas não é. O que eu tenho? Eu tenho que falar assim, beleza, eu vou entregar uma arma. Por quê? Porque eu sei que tem um objetivo que ou, por exemplo, sei lá, eu tenho um KPI de que eu quero aumentar a venda de arma, e aí eu quero, né, multiplicar o quanto um jogador compra de arma. Bom, se eu quero que ele compre mais, eu preciso dar mais conteúdo para ele comprar. Então, eu vou fazer uma arma. Mas se eu fizer 5 armas e, der errado, eu gastei o tempo de 5 armas para testar se o negócio dá certo.
Uhum. Então, acho que é melhor eu testar com duas, né? Acho que duas dá? Ah, tá bom. Mas como que eu sei, né? Eu tô aqui tendo essa conversa comigo mesma, mas na vida real eu vou estar tendo essa conversa com outras pessoas. Eu vou fazer o que eu sempre faço é, eu converso com todo mundo, eu anoto tudo. Aí eu faço uma primeira versão minha, que é tipo cheia de coisas que eu tô assumindo. Aí eu volto nas pessoas e vejo assim, viu? Eu tô assumindo isso daqui. Eu viajei ou não? Porque conversar com as pessoas com papel em branco é muito difícil. Então, você ter alguma coisa para você direcionar a conversa e tirar dúvidas e saber quais são as perguntas que você quer fazer para as pessoas. Agora, assim, ó, eu assumi que 2 armas é suficiente. Pode ser que 2 armas não é suficiente. Pode ser que quando eu mostro aquilo para o meu designer, ele fala assim, viu? Mas 2 armas, a arma consome muito rápido. Então, 2 armas não dá tempo da pessoa ficar mais tempo no jogo e dela querer comprar. Acho que a gente precisa pelo menos de 8 armas. Pô, 8 armas parece muito. Por que que é 8? Ah, babá, babá, conversou. Tá bom, 5 então? Então a gente vai voltar no número inicial de 5? Vai. Então, beleza. Então, 5 é o suficiente para a gente responder aquela pergunta que eu tenho do business naquela data. Então tem muito desse vai e volta, e tem muito de você construir e apresentar para as pessoas para trazer a opinião delas. Isso também é um processo legal, porque todo mundo se sente ouvido durante esse processo, o que depois vai gerar menos frustração se houver mudanças ou se houver, sabe, percalços que aconteçam no caminho ou qualquer coisa, elas tendem a gerar menos frustração, porque desde o começo você foi envolvido nos porquês. Você sabe o que que eu estava tentando resolver ali? Eu já tinha uma pergunta lá que eu fiz para você há 6 meses atrás. Então, você lembra que a gente não está apegado a ser 5 armas. A gente está apegado a testar um número de armas mínimo para ver se a gente consegue aumentar a compra dessas armas. Se a gente chegou agora, 6 meses depois, e você falar assim, meu, não precisa de 5, 4 é o suficiente, você não vai ficar apegado a ser 5, porque você participou comigo quando você sabia a razão daquilo, sabe? Você entendeu, né? Você entendeu logo. Sim. Isso, e você sabe que eu estou respondendo. Isso também é uma coisa legal, de que, assim, por exemplo, com a minha última equipe, né, o time que eu fazia parte, eles tinham um entendimento incrível de tudo que estava dentro do roadmap. Porque eu fazia muitas reuniões com eles também, do tipo, galera, eu estou colocando isso daqui por causa disso, ó, isso aqui é por causa disso. Isso, além de criar uma confiança, porque depois, se aparece uma coisa do além no roadmap, você tem 90% de chance das pessoas só assumirem que eu coloquei lá por alguma razão, porque elas sabem que eu converso com tanta gente que não está vindo necessariamente de mim. Uhum. Mas elas também começam a ter uma noção de que as decisões e os planos, eles estão ligados a muitas outras coisas, porque elas acompanharam o seu vai e volta. Isso faz com que aquilo seja menos pessoal. Eles até entendem exatamente o que que você está fazendo também, né? Ah, tá bom. O que que ela está fazendo hoje? Ah, ela está fazendo essa. Você está tentando fazer um gostinho para marketing aqui, então é por isso, a gente Exato. sabe, Aham. beleza, sabe? Sim, 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 exatamente. Então, Que acho que legal. tem isso, elas participando do processo, vendo você construir, você cria esses outros momentos de conexão que são super importantes, até para o entendimento do que todo mundo está fazendo. Bom, Mayara, eu acho que a próxima pergunta é sobre realmente. Bom, você comentou, né? Algumas empresas têm, por serem poucas pessoas no mundo do desenvolvimento, elas pegam vários chapéus, né? Ah, legal, eu sou o producer, mas eu também sou o game designer, sei lá. Eu sou o producer, mas eu sou o CEO e eu também sou o cara da contratação, por exemplo. Eu queria entender com você quando você acha que deve ter um producer na equipe. Você acha que é obrigatório sempre ter um producer? Como você acha que deveria, essa equipe está precisando de um producer ou não? E em que momento ele entraria? Olha, vai parecer uma resposta suspeita, Vitor, mas Uhum, eu acho que sempre, legal. sempre. Você sempre precisa ter um producer. Porque, assim,
sei lá, você já tentou limpar a casa enquanto você deixa alguma coisa no fogão cozinhando? Já entendi sua referência, já entendi onde você vai chegar. Tipo, não dá certo, sabe? Assim, em algum momento você vai estar, sei lá, numa parte da limpeza onde você vai esquecer que a panela tá no fogo, ou Sim. você vai lembrar e aí você vai derrubar na hora que você sair correndo para desligar a panela, ou você não vai limpar direito, porque você vai limpar mais ou menos e você vai ficar toda hora voltando para a cozinha para ver se a panela tá cozinhando, e aí você vai levar a sujeira, sabe? Então, Sim, sim, sim. não dá, não dá. A gente tem funções diferentes, eu acho que alguém sempre tem que ser o producer. Num contexto de equipe menor e indie, eu acho que é totalmente, eu acho que é ok, é bem aceitável você não ser um producer full-time, digamos assim, porque se você tiver uma equipe, quão mais independente a sua equipe é de construir as coisas, menos você precisa ser um producer que está em cima de todos os detalhes, porque você tem outras pessoas que também estão fazendo isso. Fica olhando no ombro. Então, assim, a minha equipe mesmo, né, eu estava numa empresa razoavelmente grande, mas a minha equipe, eu tinha leads dentro da equipe que eu confiava totalmente. Então era assim, gente, assim, eu não vai rolar de eu ir na planning hoje, mas isso aqui é o objetivo da planning. Eu não aparecia na planning e quando eu voltava, ela estava feita, estava bem feita e tudo certo, entendeu? Então, você não precisa estar em tudo o tempo inteiro, mas essa figura de producer precisa existir por causa disso, porque se as pessoas começam a multitask, né, fazer muita coisa ao mesmo tempo, nada sai bem feito. Ou alguma coisa sai super bem feita e a outra simplesmente explode, Não né? existe, né? É, Não é feita. tipo, você esqueceu a panela, você limpou a casa muito bem, mas você tá no andar de baixo ou no andar de cima e você esqueceu a panela na cozinha e quando você volta, a panela explodiu na cozinha e queimou a comida. Então, Aham. assim, precisa ter alguém que está com esse passo para trás, olhando e vendo, ali vai dar ruim. Ó, ali, aquilo ali, ó, tá demorando mais do que a gente tinha falado. Então, eu acho que o papel dessa pessoa é fundamental. Toda vez que eu vejo que alguém não dá muito valor para o papel de producer, especialmente em estúdio indie, aí você vai ver, eles estão passando 7 anos trabalhando em um jogo, e o jogo cresce de escopo eternamente, o jogo muda toda hora, e essa visão crítica e esses pontos de tipo, não, gente, a gente falou que a gente ia entregar isso aqui em 2 meses, a gente não vai fazer 6 meses, é 2 meses, a gente vai entregar o que tem. Isso precisa ter alguém, tipo, precisa ter alguém que está removido, entre aspas, para conseguir falar isso. Porque se for alguém que está envolvido no, tipo, eu estou me apaixonando pelo que eu estou criando, eu não consigo ter essa visão racional, sabe? De Sim. parar quando tem que parar. Muita paixão, né? Não quero largar meu filho. E, cara, Isso. alguém precisa ter essa visão para. Sim, totalmente. E, tipo, a arte sempre pode ficar mais bonita, o design sempre pode ficar melhor. Mas quando que a gente para? Quando que é suficiente? Quando eu chego no suficiente para o meu objetivo. Mas aí eu tenho que estar olhando para o objetivo e não para o quão legal é desenvolver esse sistema, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é fundamental. Bom, Mai, e aí a gente falou bastante aqui sobre a profissão, a gente falou que você em algum momento comentou que essa profissão é uma profissão que já exige uma senioridade, né? Não existe um producer júnior, bem entre aspas, né? A gente tem a pessoa que está começando ali na carreira, mas ele já ganha uma certa posição de poder ali no time. E aí eu queria perguntar, como é que eu começo sendo um producer se eu for uma pessoa júnior? É, tem como eu começar na carreira como producer somente? E se eu quiser ser producer, o que que eu preciso estudar? Onde é que eu estudo? Como é que eu faço para me tornar um producer? Tá, eu acho que, então, producer júnior, ele vai existir dentro de alguns contextos, porque, enfim, depende da estrutura, mas na minha visão, o jeito certo é que essa pessoa júnior, ela está sempre pareada com um producer que tem mais experiência, porque justamente, como você falou, essa pessoa tem um certo poder, apesar de eu não gostar muito de usar essa palavra, mas você também tem responsabilidade.
E você colocar isso nas costas de uma pessoa júnior assim, vai dar ruim pelo lado da empresa e também não é legal pelo lado da pessoa, porque é uma responsabilidade que a pessoa não está pronta para absorver. Então, quando você tem uma pessoa júnior, você pareia ela com pessoas com mais senioridade, porque aí a responsabilidade fica em cima da pessoa sênior e a pessoa júnior, ela fica mais performando aquilo até ela, de fato, conseguir aprender o suficiente para ter essa visão macro, para conseguir ser responsável por essas decisões enfim, por alguma coisa dando errado ou dando certo, né? Você precisa de maturidade para lidar com coisa dando errado. Esse peso, ele não é legal se você está no começo. Aí, como começar? É muito difícil. Inclusive, eu vou até plantar uma sementinha, porque eu estou vendo de tentar montar um treinamento para producers, Ah, que legal. porque não tem isso no mercado brasileiro. Assim, eu agora vou dar ideia para um monte de gente e depois que sair esse podcast, um mês depois vai ter 50 cursos. Mas Quero um melhor que royalties, seja pelo assim. menos, né? Royalties da ideia. Mas assim, eu quero montar isso, porque aqui na Suécia você pode ir para as escolas de jogos e você tem o curso de producer. Então, você sai com uma formação de producer. No Brasil, não tem. O melhor que eu posso indicar para producer é assim, se você quer começar, participa de Game Jam, porque apesar de ser caótica o desenvolvimento durante Game Jam, você vai entendendo como que as áreas diferentes se conversam, e lembra, eu falei que eu acho que é muito importante você saber como todas as áreas funcionam e como elas interagem entre si, porque você é uma espécie de facilitadora de tudo isso. Então, participa de Game Jam. Se puder, olha nesses cursos, eu não sei agora os nomes dos sites, mas eu sei que tem muitos sites com cursos do tipo a Udemy, onde você tem curso de metodologias ágeis. Eu não acho, de novo, você não precisa ser o especialista, mas você fazer alguns desses cursos te ajuda a entender como coordenar um projeto funciona. E tenta participar o máximo que você puder de eventos de jogos também, para você conversar com pessoas e ver, sabe, assim, você precisa estar inserido naquele mundo, que em algum momento você vai ser responsável por entregar alguma coisa numa certa qualidade. Quando você vai para um evento de jogo, você consegue ir nos booths diferentes das empresas e você fala assim, tipo, eles estão apresentando uma demo. O que é uma demo? Uma demo é uma coisa muito diferente de estúdio para estúdio. E você tá lá, você vai conseguir ver, olha, esse estúdio aqui, ele fez uma demo, e a demo é um jogo super bonito, mas tem 30 segundos de jogo. Essa outra demo, ela tá meio feia e tem umas coisas avisando que não é a arte final, mas olha, eu consigo jogar a meia hora. É isso que eles criaram. Tudo isso te faz entender mais do que é o jogo, do que pode ser. E eu acho que isso te dá essas referências para você poder começar, enquanto a gente não tem um curso de producer no Brasil. Eu diria que esse é o caminho que eu indicaria para as pessoas, sabe? E aí, depois, se eu lançar meu cursinho, aí a gente faz um jabá dele, e aí vocês, quem quiser ser producer, pode vir me procurar. Você volta aqui e a gente faz episódio producer número 2 e já vai ter a divulgação. Pode ficar tranquilo. Assim que sair, a gente vai colocar na abertura do episódio, pode ter certeza. Boa. Isso. Boa. Mas eu acho que é isso. Bom, Mayara, vamos para a nossa última perguntinha, que é uma perguntinha clássica do GD de bolso aqui, né? Para a gente dar uma descontraidinha. Bom, a gente já falou bastante de producer e tudo mais, mas eu quero saber também do seu universo gamer, né? Então, vamos lá, 2 perguntinhas. Eu queria uma indicação de joguinho que você acha que as pessoas deveriam jogar, que você acha que vale a pena, dado até porque é um produto muito legal, ou porque você gostou realmente do jogo, que não tem nada a ver com trabalho isso. E também uma outra perguntinha é pessoas para seguir, né? A gente está comentando aqui de aprender mais, de como conhecer mais, e a gente sempre dá a dica, siga os profissionais da área, eles sempre estão postando coisas. Então, se você tem algum profissional que você gostaria que as pessoas seguissem para aprender mais sobre producer ou aprender mais sobre desenvolvimento de jogos, uma indicação. Então, vamos lá, uma indicação de jogo e uma indicação de pessoa.
Beleza. Indicação de jogo, se esse daqui já tiver saído na lista aqui do GD de bolsa, eu troco de jogo, tá? Mas acho que a minha indicação, ela é acho que esse é o nome em português, mas o Retorno de Obra Dinn. Ah, muito bom, muito legal. Já comentaram, mas pode falar de novo, não tem problema. Então porque qualquer coisa eu posso falar outra, mas eu acho que esse jogo, ele é muito incrível, porque ele quebra muitos estereótipos Sim, sim. de como contar histórias. E eu acho que a coisa mais legal que a gente descobre quanto mais a gente se envolve com a indústria de jogos é a quantidade de formas diferentes que a gente tem de criar coisas e de apresentar coisas. É infinita a variedade. E aí talvez isso até ajude nessas conversas com o GD, de tipo, não tem só um jeito, né, de fazer. Eu acho que o Obra Dinn, ele é um jogo maravilhoso, porque ele tem só cenas estáticas que basicamente, sabe, cutscenes sem cena e só áudio, onde você vê a cena na sua cabeça, sabe? É uma coisa muito bem feita. Então eu acho que esse jogo é um grande exemplo. Então, eu copiei aí alguém que já falou, então. Eu acho que já falaram, sim. Se não falaram, porra, é uma puta indicação mesmo. Muito bom. E também pessoas, né? Pessoas que você acha que vale a pena alguém jogar, mas também se quiser falar outro jogo, meu, fica aberto aí, tá tranquilo. Não, olha, eu tenho um outro jogo, eu vou falar rapidinho dele, que é um jogo super recente. Eu joguei ele essa semana, assim, semana passada, e eu achei ele sensacional. Aí eu só preciso agora, olha, eu esquecendo o nome do jogo, Beacon Pines. Eu não sei se ele tem tipo um subtítulo, mas é um jogo novo que tá na Steam. Eu acho que ele é indie. Ele é indie, porque ele foi feito por 4 pessoas, mas ele chama Beacon Pines em inglês, e eu acho que ele foi um dos melhores jogos de narrativa que eu já joguei. Eu acho que é super interessante pelo lado de GD, porque assim, eu gosto muito de narrativa, mas eu tenho muita preguiça de história. Eu canso muito se eu ficar lendo ou ouvindo diálogo. Eu não suporto jogo que é só diálogo. É texto em cima de texto, né? Sim. Isso, assim, esse jogo, ele tem um equilíbrio fantástico entre os jeitos de contar a história, porque ele tanto conta a história visual, quanto ele tem uma versão meio que quebra a quarta parede, onde o jogo fala com você, e aí você tem um voice-over falando com Que você. legal. Ele tem os personagens conversando entre eles, e dentro de como os personagens se conversam, ele também tem jeitos diferentes de mostrar os personagens conversando. Então eu achei, assim, o jogo é pequeno, é feito por 5 pessoas, eu acho que ele foi um Kickstarter, mas eu achei ele assim, uma obra de arte. A forma como ele trata a narrativa dentro de estruturas diferentes, assim, de sistemas diferentes, eu achei fantástico. Então, super recomendo. Pô, fiquei curioso agora, já botei na wishlist aqui já. Coloca, ele vale a pena, vale a pena. Legal. E pessoa, eu acho que uma pessoa muito legal de se seguir é a Cristiane Jade, da DX Games. Ela é uma producer, mas ela é uma pessoa também muito, muito ativa no LinkedIn, e ela sempre compartilha coisas sobre, sabe, artigos bons para ler se você quer virar producer, Massa, pô, que legal. sabe, um curso que vale a pena. Eu acho que ela é eu não sei se ela se considera uma influenciadora, mas ó, tô falando aqui, Jade, você é uma influenciadora e ela traz muitas coisas legais para a rede social. Então, Cristiane Jade, da DX Games. Porra, que legal. Bom, Maera, valeu demais pelo papo. Foi muito legal, cara. Acho que a gente aprendeu muito aqui, tiramos muitos dos nossos estigmas e ideias que a gente tinha, né? A dor dos nomes, a dor do que faz, que eu acho que é uma pergunta também que é muito recorrente. Eu acho que você solucionou muitas dúvidas e até dá para se entender, cara. Agora eu imagino vai ter muita empresa falando: caralho, realmente eu tô precisando de um producer, né? Porque eu tô fazendo isso, mas também tô fazendo aquilo outro. Cara, muito obrigado pelo papo, valeu demais. Valeu. E, claro, fica à vontade aí para falar o que você quiser divulgar alguma coisa aí. Olha, super obrigada pelo convite, Vitor, Pietro. Adorei conversar com vocês. Assim, poderia ficar falando por horas e horas e horas. Acho muito legal falar desse assunto. Sei que eu respondi umas coisas e trouxe umas outras dúvidas, mas tudo bem, gente, porque faz parte.
Mas é isso que é bom. É assim mesmo. Deixem aberto pro próximo, né? Deixem aberto Isso. pro Producer 2. Exato. E assim, muito obrigada pelo convite. Para quem quiser, pode me seguir no LinkedIn. Eu não sou super ativa em redes sociais. É muito difícil eu me organizar com o meu tempo e essa vida dupla Brasil e Suécia com 2 fusos horários é uma loucura. Mas em breve eu estou também aí começando numa profissão nova que eu acho que aí eu vou ter muito, muito mais coisa para aprender e para trazer para a mesa. Quem sabe, né, 2023 não dá certo eu conseguir fazer algumas formações com producers no Brasil, porque eu acho, eu acho isso muito legal, assim, eu consegui chegar aqui na Suécia, é um grande passo na minha carreira, mas não foi fácil, e eu acho que trazer esse conhecimento de volta para o Brasil é uma coisa que faz muita diferença para mim, é muito importante conseguir ajudar mais pessoas a seguirem essa carreira, se elas quiserem, então eu espero conseguir devolver um pouco pro pessoal aí a partir do ano que vem. Porra, foda pra caralho. A gente já tá ficando, já tô esperando o link do curso já para fazer, não quero nem saber. Já. É isso. Vamos Muito torcer bom. aí para dar certo. E bom, Pietro também, cara, muito obrigado pelo papo aí, valeu. Valeu, muito obrigado, Mai. Foi sensacional ouvir você. Como o John falou, a gente aprendeu bastante. Se você é uma pessoa que. Você falou da Jade, né? Mas você é uma pessoa bastante influencer também. Você fez muito pela indústria, principalmente pelas mulheres, né? Você é uma voz feminina representativa no Brasil. E é muito legal que você continue fazendo isso fora do Brasil, mas ainda olhando pra gente. E não vamos parar. É, É isso aí, caralho. exatamente. Não vamos parar, só tem mais agora. Exatamente. Muito obrigado. A gente fica muito feliz que você aceitou o convite, mesmo com várias mudanças de datas, porque a gente é assim. Desculpa. Mas muito obrigado por estar aqui. E foi uma honra estar mais um momento com você. E é isso. Até o próximo papo, que vai ser o papo de Product Lead. Deixa passar um tempo Olha na aí. carreira para a gente chamar, né? Muito bom. Isso. Maravilha, gente. E muito obrigado você também que ouviu o GD de Bolso, esse episódio aí. Se você quiser ouvir mais dos episódios da gente, é só você procurar a gente nos seus agregadores de áudio de podcast por Game Design de Bolso ou Desconstruindo, capaz que você acha lá. Lá você vai ver outros episódios nossos com outros pessoas da indústria, muitas informações, muito aprendizado. A Mayara estava falando, né, que você tem que aprender um pouquinho de cada pessoa da indústria para trabalhar como producer. Então, cara, agora que você saiu desse podcast, vai dar uma ouvida no que a gente já fez sobre game design, sobre os programadores, sobre QA. Isso vai dar uma luz bem legal para você, se você quiser, gostou e quer seguir essa profissão de producer. E, bom, muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau.